Boa tarde. Aí sim, que alegria, né? Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Das boas-vindas a todos os presentes, que Deus abençoe, né? Deus continue sustentando a sua vida, a vida da sua igreja e a todos nós, que esse momento seja de fato um culto de adoração e exaltação ao nosso Deus, aquele que é digno, aquele que merece toda honra, glória e louvor, né? Nós louvamos a Deus por cada um aqui presente, cada igreja representada, cada pastor, cada federação sinodal, né? Cada secretário presbiterial, secretário sinodal, todos os presidentes de sociedades, todas as diretorias aqui presentes, de cada sociedade, da UPH, SAF, UMP, UCP, UPA, né? Todos aqui presentes, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, por cada um aqui presente. Isso está acontecendo, só foi possível, primeiramente porque Deus está na direção, a honra, a glória unicamente dele, é por causa dele tudo isso está acontecendo aqui, mas a você também que se fez presente. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz, morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Jesus Cristo na cruz, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Maravilha! Pois só tu és um Deus eterno, só Para você uma palavra de oração, quero convidar nosso irmão pastor reverendo Paulo. Oremos. Deus bondoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome por quem tu és, por aquilo que tu fazes por nós.
Te bendizemos, ó Deus, pela bênção da vida. Agradecemos a bênção da salvação em Cristo Jesus. E sobretudo, ó Deus, também a bênção da comunhão com os nossos irmãos. Te glorificamos, ó Deus, porque aprouve ao Senhor que nos reuníssemos nesta tarde aqui neste lugar para desfrutarmos deste momento precioso na companhia de tantos irmãos e irmãs, teus servos e servas. Te louvamos, ó Deus bondoso, porque a tua boa mão tem estado estendida sobre as nossas vidas e o teu Santo Espírito tem nos conduzido e nos auxiliado, Deus, a vivermos de maneira digna e agradável diante do Senhor. Te bendizemos pela federação, pela diretoria da Confederação Sinodal de UPH. Te bendizemos, ó Deus, pelo trabalho que eles têm realizado. Bendizemos o teu nome, ó Deus, pela iniciativa deste encontro. E rogamos, ó Deus, a continuidade das tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus servos e sobre suas famílias. Bendizemos o teu nome, ó Deus, porque aprove ao Senhor trazer até este lugar o teu servo, o reverendo Roberto Brasileiro, que vai nos falar da parte do Senhor. Os teus servos do Ministério AME, que nos abençoarão com as mensagens cantadas. Que tudo quanto aqui acontecer, ó Deus, contribua para o nosso crescimento, para a nossa edificação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada irmão, esteja com a nossa UPH, esteja multiplicando todas as coisas. A família debaixo da graça, ou a família abençoada pela graça de Deus. Essa é a temática desenvolvida nesta tarde. Eu gostaria que nós terminássemos hoje você levando 5 princípios para a sua casa. Eu quero que você possa, ao chegar na sua casa, você possa dizer para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu vizinho, para o seu amigo: ó, uma família que vive debaixo da graça de Deus, abençoada pela graça de Deus, tem isto. E você possa deixar bem claro isso para as pessoas. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor. O nosso texto básico está em Efésios, texto muito conhecido pelos irmãos. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios 5, a partir do verso 22. Eu quero pedir desculpa aos irmãos por não ter colocado o paletó, mas o calor está muito grande. Eu vim de paletó, mas comecei a me sentir um forno. Aí eu resolvi tirar o paletó, porque eu vou dizer, ET só não dá para ser. Eu estava igualzinho um ETzinho, daqui a pouco podia até querer me assar. E aí é um negócio bem sério, então eu prefiro tirar o paletó. Muito obrigado aos meus irmãos pela compreensão. Quero saudar a todos os colegas pastores, presbíteros, as nossas esposas e pastores que estão conosco, que Deus as abençoe, sustente, e também os nossos queridos irmãos. Efésios capítulo 5, vamos ler de forma alternada, a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ama a vossa esposa, como a si mesmo, e a esposa respeita a marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não ouvireis vossos filhos ainda, mas castigai as disciplinas da nação. Quando a vós outros servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como a homens. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor também deles, como o vosso, está nos céus, e que com ele não haja acepção de pessoas. Amém. Amém. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, às nossas vidas. Fala, Senhor, para que entendamos a Tua palavra e possamos colocá-la em prática. Para que o nosso ver seja de acordo com a Tua graça e o Teu poder. Para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, quando nós lemos esse texto de forma rápida, muitas vezes esse texto assusta-nos. E algumas vezes, em vez de alegrar corações, ele entristece corações. Já encontrei irmãs que leram esse texto e saíram entristecidas. Já encontrei maridos que leram esse texto e saíram pensando que são os leões, pensando que eram os líderes, os grandes líderes. Mas há uma harmonia muito grande desse texto quando nós o lemos o todo, quando nós compreendemos quais os princípios que esse texto traz para uma família debaixo da graça de Deus. Como Deus trabalha em nossas casas. A primeira coisa que esse texto tenta nos ensinar, e Ele quer transmitir a nós, não é o primeiro princípio, mas é a primeira coisa que Deus quer que nós entendamos esse texto, que aqui o Senhor usa uma ilustração, usa uma figura muito conhecida. Ele pega a igreja e Ele pega Jesus Cristo e coloca o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. Eu creio, meus queridos, que à medida que nós vamos relacionando com Cristo, nós vamos nos alegrando mais. Jesus Cristo é extremamente compreensivo conosco. Jesus Cristo trata-nos com tanto amor, com tanto carinho, que algumas vezes nós sentimos até constrangido pelo grande amor dele para conosco. E quantas vezes nós podemos ajoelhar e podemos derramar a nossa alma diante do Senhor, e Ele com a mão bondosa atende, cuida e dirige as nossas vidas. Como é bom ser ovelha de Cristo. Como é bom entender o Salmo 23 e colocá-lo em prática no dia a dia.
Como é bom saber que o Senhor provê todas as coisas para nós e não deixa faltar nada nas nossas vidas. Ele vê e olha para nós e mostra-nos todas as coisas. Quando Abraão estava levando o seu filho para o sacrifício, eu creio que era um momento difícil para Abraão. Deus lhe pediu o único filho, Deus lhe pediu o herdeiro, mas aquele homem de Deus tomou a decisão de obedecer a Deus, e ele vai levando o seu filho, e chega um certo instante e começa uma conversa entre os dois. O pai fala, o filho fala, e o filho pergunta: meu pai, nós temos todas as coisas, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, a faca, nós temos, pai, o fogo, nós temos tudo, mas onde está o cordeiro, meu pai? Onde está o objeto de sacrifício? Onde está aquele que nós vamos colocar por cima, depois de arrumar a lenha, depois de arrumarmos tudo? Onde está aquele que nós vamos colocar por cima? Abraão usa uma palavra muito interessante do hebraico. Ele fala o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. A palavra proverá é uma das palavras mais belas que nós temos na Bíblia. Quando o seu filho chega para você e faz uma pergunta: se meu pai, eu quero estudar fora, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar, eu quero organizar as coisas, e o pai diz, e a mãe também junto, nós vamos ver as possibilidades. Essa expressão, nós vamos ver, é a mesma expressão proverá. Em outras coisas, Abraão estava dizendo: o Senhor vai ver para si o cordeiro. O cordeiro é dele, o cordeiro é dele, e é ele que vai ver para si o cordeiro e vai colocar diante de nós. A mão amorosa de Deus dirigindo todas as coisas, toda a história, a igreja de Jesus Cristo. O Senhor compara a família, a igreja, compara a esposa, a igreja, compara o marido a Jesus Cristo. E aqui eu quero colocar o primeiro princípio que nós precisamos ter para termos um lar debaixo da graça. Para vivermos debaixo da graça, nós precisamos ter uma experiência profunda com o nosso Deus, para entendermos a relação de igreja e Cristo. O grande problema que existe em muitos lugares é que, por falta de uma experiência profunda com Jesus Cristo, as pessoas deturpam as palavras. Por falta de andar com Jesus, nós não compreendemos o sentido daquilo que o Senhor coloca como submissão e o Senhor coloca como domínio. Mas quando nós compreendemos a beleza do relacionamento de Cristo conosco, quando nós compreendemos a alegria de ser submissa, uma igreja submissa ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos compreender a beleza dessas palavras aqui colocadas. Uma igreja, uma família debaixo da graça precisa primeiro ter uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tiver, não vai viver a beleza de estar debaixo da graça. Pode ser que a mulher santifique o seu lar, pode ser que o marido santifique o seu lar.
Há muitos anos atrás, ainda era estudante do seminário, eu recebi um convite para visitar uma igreja. E eu deveria passar o domingo naquela igreja. E algumas famílias da igreja se dispuseram a me hospedar. Me hospedei com várias pessoas e me hospedei com uma família muito específica. Ela é uma família que o marido era um homem muito crente, muito líder da igreja. Os filhos todos novos, eram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O marido chamava-se Paulo. A esposa não era crente ainda. E o seu Paulo disse para mim: você vai hospedar na minha casa como seminarista, como aquele que está fazendo trabalho na nossa igreja. Eu fiz questão de convidar você para estar na minha casa. Minha esposa não é crente ainda, mas ela aceitou. Eu quero fazer um teste com ela. Ela aceitou. É a primeira vez que ela abre o coração e fala que aceita alguém na minha casa. Eu quero que você vá à minha casa. Eu fui à casa do seu Paulo. Tivemos um almoço muito bom. Tivemos um convívio muito gostoso. Na outra semana eu deveria voltar e recebi um recado. A esposa do seu Paulo disse a ele que gostaria de hospedá-lo novamente. Aí era no final de semana, ia passar sábado e domingo. Aí eu fui, mas uma coisa me chamou a atenção. O seu Paulo era o primeiro a levantar na casa. O seu Paulo era um gentleman. A casa dele era toda muito educada, a família muito bem feita, de harmonia muito grande com Dona Cecília. O seu Paulo levantava muito cedo. E eu, quando eu levantei, encontrei o seu Paulo passando a roupa dos filhos. Eu disse: desde que me casei com a Cecília, eu aceitei o Evangelho. Anos depois, e vi a beleza do Evangelho, e compreendi que eu, como marido crente, eu tenho de abençoar da minha casa. Nós já tínhamos os filhos, e eu senti a obrigação de levar os filhos para a igreja. Como você está olhando eu passar a roupa, não estranha, porque eu passo a roupa dos meus filhos para não incomodar a Cecília, para que os meus filhos possam ir à igreja comigo, para que nós não tenhamos nenhuma discussão. Aí os filhos levantavam, passavam a roupa, a Dona Cecília vinha, arrumava o café, chamava os filhos, nós íamos para a igreja. E eu acompanhei essa família por longos anos, desde depois de formado. Os filhos de São Paulo se tornaram presbíteros, líderes da igreja. Dona Cecília veio aceitar a Cristo na enfermidade dela, bem anos depois. Mas eu observava aquela família, via a profundidade da vida cristã do seu Paulo. O seu encontro foi real com Jesus Cristo. Ele ganhou uma esposa pela postura dele de homem crente. Há muitas pessoas que querem obrigar a esposa ou querem obrigar o marido a ser crente. Esquece da palavra de Deus e fala que nós podemos ganhar o outro sem uma palavra sequer, pelo princípio de vida cristã que nós temos. A vida cristã é alguma coisa autêntica em nós, é alguma coisa que transparece em nós. Nós precisamos entender isso a cada instante das nossas vidas. Nós precisamos compreender a relação da igreja conosco, a relação da igreja com Cristo e a nossa relação dentro dessa maneira de ser. Cristo veio à nossa procura, nos chama, nos guarda, nos protege, nos entende. Será que nós fazemos o mesmo, meus queridos?
E aqui eu gostaria de colocar o segundo princípio. Para termos uma família debaixo da graça, nós precisamos compreender o papel do esposo e da esposa à luz da palavra. Qual é o papel da esposa e do esposo à luz da palavra? Eu gostaria que qualquer irmão olhasse para si e começasse a fazer a pergunta: o que é submissão? A irmã vai dizer: ah, pastor, falar submissão significa que eu estou debaixo do meu marido. Não é isso. Submissão não significa estar debaixo de alguém. Mas o que significa submissão? Nós, como igreja, estamos submissos a Jesus Cristo. O que é ser submisso a Jesus Cristo? É andar de acordo com a palavra dele. Nós somos amigos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa bem claro que nós somos amigos. Nós andamos de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós não estamos em grau de um maior, outro menor. Nós estamos de uma relação de mutualidade de vida. E isso é muito mais profundo de qualquer outra coisa. A mulher precisa compreender que aquela mutualidade de vida com o seu esposo. E se o seu esposo é crente, de fato ele representa Jesus Cristo e ele tem o seu papel dentro do seu lar, como Cristo trata a sua igreja. Aí eu vou fazer uma pergunta ao marido: quantas vezes você perdoa a sua esposa? Aí você vai dizer para mim: pastor, o que significa isso? Jesus Cristo perdoou a sua igreja infinitas vezes. Infinitas vezes. Quantas vezes Jesus Cristo criticou a sua igreja? Raramente nós encontramos. Às vezes ele fez exortações mais pesadas, mas ele não criticou a sua igreja. Jesus Cristo chorou com a sua igreja. Quantas vezes você abraçou a sua esposa e chorou com ela? Quantas vezes vocês dois sentaram para descobrir que as coisas precisavam ser organizadas devidamente, em oração, em jejum, diante do Senhor? Eu estou há 47 anos casados. E vou dizer uma coisa: se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter casado mais cedo, com a mesma esposa. São 47 anos só de bênçãos, só de alegria, só de contentamento. Ah, mas é perfeito? Não. Tivemos dificuldades, tivemos lutas, tivemos momentos de oração e jejum diante de Deus. E os filhos presenciaram tudo isso. O grande problema nosso é que nós esquecemos que nós temos, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem o seu ministério em casa, e cada um tem de cumprir o seu ministério. Não precisa eu dizer nada para minha esposa, ela sabe o seu ministério, e eu tenho que saber o meu ministério, porque eu estou no Senhor, como também ela está no Senhor. Não há acepção de pessoas, não há escravidão, não há domínio de um para com o outro, não há cabeça regulando o corpo, nada disso, meus queridos. É juntos, construindo a graça de Deus e o nosso lar, para o louvor, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que nós vivemos uma sociedade que está partindo para o extremismo. De um lado, o extremismo que a mulher não pode fazer nada e que é uma mera objeto dentro de casa.
Do outro lado, o extremismo que a mulher é dona de tudo e domina sobre tudo. São extremos que nós não podemos seguir. Nós precisamos olhar pela palavra. Quando nós estamos plantando a nossa igreja, essa igreja que eu sou pastor há 41 anos em Patrocínio, aconteceu um fato que muitas vezes é difícil de ser compreendido. Hoje eu posso contá-lo, naquela época eu não poderia contar, nem poderia dizer para as pessoas, hoje eu posso contar. Quando nós chegamos em Patrocínio para começar para trabalhar no Instituto Bíblico do Armélia, por uma razão específica, o Instituto não tinha recursos. Nós íamos ganhar menos da metade que eu ganhava antes. Houve pessoas que cooperaram, pessoas que cederam casas para nós morarmos, pessoas que estiveram junto conosco, mas a metade daria para nós vivermos. Minha esposa logo começou a trabalhar, logo o trabalho dela ela começou a ganhar. Aí veio a plantação da igreja, veio o início da igreja, era uma congregação. Foi organizada a igreja por causa de tantas revoltas que havia com o presbitério, organizou-se a igreja e eu assumi o pastorado. Mas a igreja não tinha recursos, não havia recursos para cuidar do pastor, nem o presbitério tinha recursos. Eu disse aos irmãos que não precisavam preocupar com isso. E Deus, na sua graça, fez uma coisa maravilhosa que hoje eu entendo. Deus deu à minha esposa uma oportunidade de emprego melhor. O irmão vai dizer, vai pastor, por que isso? Meus amados, foram 7 anos que eu gastei para plantar aquela igreja, para vê-la crescendo, desenvolver. Nós começamos com 50 pessoas, e foram 7 anos de doutrinação, de equilíbrio, a igreja foi crescendo. Nesses 7 anos eu não recebi um centavo da igreja. Pode chegar lá e pegar a tesouraria, você não vai ver um centavo que eu peguei da tesouraria da igreja. Está lá os documentos, podem ser examinados por qualquer pessoa. Nesse período minha esposa ganhou mais. E ela começou a nos ajudar em casa. Foram 7 anos que eu nunca ouvi ela dizer uma coisa: eu pago isso, eu pago aquilo. Na nossa sala, todo o dinheiro que entrava ia para um monte comum. Nós temos 47 anos, até hoje. Tudo que entra vai para um monte comum. Ela sabe o que eu gasto, como eu gasto, e ela me fala tudo o que ela faz. Nós nunca tivemos problema. Um dia eu perguntei para ela se aquilo trazia alguma tristeza para ela. Ela disse: me traz alegria, porque nesse período histórico Deus me escolheu para ajudar na plantação da igreja, e Deus me escolheu para ser mantenedora do nosso lar. Hoje a igreja cresceu. Nós temos 41 membros da igreja. Hoje nós temos 1.600 membros. Hoje nós temos 15 obreiros, todos sustentados pela igreja. Hoje nós temos 11 congregações. Não há nenhum problema. A grande dificuldade das pessoas é que o esposo e a esposa não sabem o papel em Cristo Jesus. Um acha que é senhor, o outro acha que é senhora, e começam a discutir, e começam a questionar. A coisa mais errada numa casa, se uma casa vive pela graça, não há dinheiro da esposa, não há dinheiro do marido, há dinheiro da casa. Põe tudo ali, e os dois vão administrar aquilo, na coesão, na alegria de ser família do Senhor, de ser povo do Senhor.
e ser herdeiros do Senhor. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe a sua função, e cada um é membro do corpo. Nosso grande problema é que nós muitas vezes temos esquecido disso. Nós esquecemos que você e a sua esposa, diante de Deus, são iguais, mas cada um tem a sua função, tem o seu ministério, para a glória do nosso Senhor Jesus. Você não é maior do que ela, nem ela é maior do que você. Terceiro princípio: quando o lar tem a experiência com Deus, quando o lar, os pais sabem o seu papel, os filhos honram os pais. Os filhos honram os pais. Os filhos nada mais são do que reflexos do pai. Os filhos nada mais são do que a extensão dos pais. Se o pai aprende a falar com educação com a esposa, os filhos vão falar com educação um com o outro. Se a mãe aprende a responder com educação os filhos vão aprender a responder com educação. Por isso que o texto sagrado coloca para pais: não irriteis vossos filhos, está lá no texto sagrado. Filhos, obedecei vossos pais. Verso 4: não provoqueis vossos filhos a ira. Tratai o filho com educação, com carinho, com paixão. Ele é filho da promessa. Ele é seta sua colocada na aljava. Ele é promessa de Deus para a sua vida. E o filho vai compreender que, de uma maneira, de uma vez por todas, nós estávamos em Monte Carmelo nessa época com o pastor, e a minha esposa, vendo os comentários de alguns presbíteros, ela disse: assista às igrejas para que elas não possam arrefecer. Eu fiquei com Monte Carmelo, que era a minha sede, fiquei com Estrela do Sul, que era perto, fiquei com Lagamar, que era mais longe, era quase 200 quilômetros, fiquei com Carmo Paraíba, que é mais de 200 quilômetros, e fui juntando todas as igrejas. E era tudo terra, não tinha asfalto ainda. O nosso grande problema é que nós, muitas vezes, olhamos o trabalho e não trazemos para os nossos filhos a alegria do ministério. Não há bênção maior do que ser servo de Deus. Nós vivemos pela graça do Senhor, e se vivemos pela graça, nós vamos ver os nossos filhos crescendo na graça. Oração e jejum. Mas não há filhos perfeitos, meus irmãos. Não há filhos que não cometem erros. Não há filhos que muitas vezes não fazem as suas idiotices. Não há filhos que nós podemos dizer: esses filhos são os ideais da vida. Quando eles eram adolescentes, muitas vezes eu ficava acordado para que eles pudessem chegar em casa. Nunca entreguei a chave para eles. Sempre eu ficava com a chave ali e acordava quando eles chegavam e arrumava a cama para eles. Mas eu descobri uma coisa que algumas vezes eu comecei a observar, que eles não tocavam campainha. No outro dia eu encontrava eles deitados nas suas camas. Como eles entraram? Como eles conseguiram chegar? E alguns deles começaram a brincar: ó pai, nós chegamos mais cedo. O senhor sempre fala que fecha a porta às 10h30. Nós chegamos antes das 10h30 e nós deitamos. Eu comecei a coçar a cabeça de si. Mas não era só os meus dois filhos. Nós tínhamos mais 3 filhos que eram considerados filhos nossos. Um filho de um pastor que estava enfermo, que o pastor entregou para nós. Foi criado em nossa casa. Outro filho de outra senhora da igreja, que ela também entregou para nós. E um filho da minha irmã que vivia dentro de casa. Então eram aqueles 5 meninos. Nós tínhamos colchão, tinha tudo, eles puxavam.
e eu fiquei pensando: o que esses meninos estão fazendo? Não apertei nenhum deles. Disse a minha esposa que nós precisávamos investigar como está acontecendo aquele fenômeno. Eles chegarem antes das 10h30, pé por pé, e ir para a cama, e no outro dia estão todos deitados. Aí descobri que nossa casa tinha um açapão. Aí descobri que eles tiravam as telhas da garagem. A casa era alta, e eles entravam no telhado, colocavam as telhas de volta e descia pelo açapão. Não disse nada para eles, mas era um dia especial, era uma sexta-feira, eles queriam sair. Disse: pai, nós vamos dar uma volta, vamos nós 5 dar uma volta. Assim, vai na bênção, olha o horário. Disse: o senhor pode ficar tranquilo que nós vamos chegar na hora, pai. Eu fui lá e coloquei o cadeado ao açapão. Aí deu a hora, eles abriram, não conseguiram descer e tiveram que me chamar. Eu não perguntei mais nada e nós nunca tivemos problema. Compreensão, nós temos de compreender. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus sonhou com Pedro. Há muitos pais que acham que vão consertar os seus filhos batendo neles, mas algumas vezes precisa de um abraço, precisa de um olhar, precisa de uma compreensão, precisa sentar com eles, precisa sentar com a jovem e dizer para ela: quem está olhando para você? Meus amados, o mundo que nós estamos vivendo, que beleza é a nossa filha chegando e dizendo: ó, tem um rapaz olhando para mim. Eu ia dar um presente para ela. Chegar o nosso filho e falar assim: meu pai, eu olhei para uma moça, eu ia dar um presente para ele. E a moça crente, aí que eu ia dar 2 presentes. Devemos casar do Senhor, devemos viver do Senhor. Não há lugar melhor para namorar do que na casa dos pais. Viu, minhas jovens? Vocês são todas bonitas, então vai namorar na casa dos pais. Algumas vezes não deixe o seu pai dizer para vocês: eu vou trazer a água para lavar os pés, de espécie alguma. Diga para o seu pai: aguarda, fique em paz, daqui a pouco nós estamos indo. Primeiro princípio, vida cristã autêntica com Deus. Segundo princípio, cada um sabe o seu papel, esposo e esposa. Terceiro princípio, os filhos honram os pais. A harmonia entre os filhos e os pais. Quarto princípio, a família trabalha junta para a casa. A família trabalha junta para a casa. Serva, tudo servindo a Cristo. A família toda trabalhando com a visão justa. Meus amados, nós muitas vezes não temos sentido isso. Às vezes pode parecer ousadia de nossa parte. Há muitos pastores que não gostam de pessoas da igreja trabalhando nas suas casas. Eu sempre preferi pessoas da igreja trabalhando na minha casa, porque a minha casa tem servido ao Senhor. A moça que está lá em casa trabalhando conosco, ela tem uma história muito bonita. Ela era vizinha da igreja. Um dia ela foi à igreja e ela abriu o coração para Jesus. Teve uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu a alegria da graça ali naquele momento. Passou-se um tempo, a família com a qual ela trabalhava na nossa cidade resolveu voltar para sua terra. E um dia
ela perguntou para mim: pastor, se acontecer alguma coisa comigo, se minha irmã, se acontecer alguma coisa, você saiba que a sua igreja está aqui para te ajudar, te proteger, te guardar. Aí ela, esse dia que a família falou que ia embora, ela disse para a família: vocês podem voltar, mas eu não vou voltar. A família perguntou: você vai ficar onde? Ela disse: vou ficar na casa do pastor. Ela chegou em casa bem cedo com a malinha dela, dizendo: eu vim para ficar aqui. Nós ficamos meio assustados. O senhor não falou que a igreja vai cuidar de mim? Eu estou aqui a ser cuidado. Aí entrou para casa. Nós logo providenciamos o lugar para ela ficar, providenciamos todas as coisas, e agora ela completou 38 anos em casa. Agora que ela deixou, ela aposentou, deixou a casa. Logo a primeira coisa que nós fizemos foi registrá-la até um papel salário digno, com registro, com tudo. No decorrer desses anos fizemos a casa dela. Ela é uma atuante, ela é uma missionária da igreja. E ela se tornou a missionária que Deus colocou dentro da minha casa. Eu só pude viajar como eu viajo, e só posso fazer o trabalho que eu faço. E a minha esposa só pode fazer o trabalho que ela faz, porque Deus mandou a Cleusa para dentro da nossa casa. Ela é considerada como filha nossa. Todas as coisas, ela tem a sua casa organizada. Ela aposentou. Os meus filhos, quando se casaram, os 3 já se casaram, todos levaram a Cleusa como testemunha para o casamento. E você sabe que convida para testemunhar uma pessoa muito íntima. A Cleusa é como mãe de cada um deles. Esses dias, um dos meus filhos, apresentá-la em público, disse: essa é a segunda mãe. Porque a Cleusa é uma mulher de oração, mulher de jejum, mulher de busca a Deus, mulher que crê no poder da oração diante de Deus, viu os milagres de Deus acontecendo. O nosso problema, meus amados, é que nós esquecemos que toda a nossa casa precisa trabalhar para a glória do Senhor. Não é simplesmente nós, é toda a nossa casa, é os nossos filhos, é a nossa família. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus, não disputando espaço, não procurando lugares, mas todos nós estamos debaixo da graça de Deus e trabalhamos para a glória do Senhor. Não há nada a mais, não há nada a menos. Nós somos a família do pacto e Deus nos chamou para sermos bênção às famílias de acordo com a graça do Senhor. Uma família debaixo da graça tem o último princípio que eu gostaria de deixar para vocês. Uma família da graça, debaixo da graça, consagra os seus recursos a Deus. Consagra os seus recursos a Deus. Meus amados, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você não precisa levantar e não precisa vir me responder. Mas muitas vezes, quando nós entregamos nossos dízimos na igreja, o nosso filho sabe quanto dízimo nós estamos dando? A nossa filha sabe quanto dízimo nós estamos entregando? A nossa esposa sabe quanto dízimo nós estamos entregando? Eu aprendi uma coisa na minha vida, nesses anos todos, que a entrega do dízimo é um culto em casa. A família toda tem conhecimento de quanto eu entrego,
de quando a esposa entrega. E os filhos, à medida que vão ganhando, também fazem a mesma coisa. Eu não tive nenhuma dificuldade de ver os meus filhos dizimistas. Todos são dizimistas e ofertantes. Nunca tive dificuldade também de eles questionar se eu ganhava pouco ou ganhava muito, porque todos compreendem a obra de Deus, tudo da graça de Deus. Mas nós nunca deixamos de sentar a família e colocar diante de todos o que nós íamos entregar. Era um culto a Deus. A entrega dos recursos era um culto a Deus. De tal maneira que eles sabiam. E algumas vezes, quando estava passando o mês e a coisa estava... Nós não estava chegando o dia, alguns dos filhos falavam: pai, não está passando a hora? Eles mesmos cobravam. Nós precisamos cultuar a Deus com aquilo que nós temos. A avareza é idolatria. A avareza é idolatria. A experiência mais dura que tive a respeito disso foi muitos anos atrás. Eu estava numa casa visitando a família, era uma série de conferências, pregando ali, e a certo dia o dono da casa olhou para mim e disse: pastor, naquela época eu era mais jovem, bem mais jovens, o senhor poderia conversar com meu filho mais velho, é um menino muito bom, apaixonado por todas as coisas, mas ele não quer fazer sua profissão de fé. Tem alguma coisa atrapalhando ele tomar decisão para a sua profissão de fé? Alguma coisa que está segurando ele para tomar a decisão de fazer a profissão de fé? Converse com ele, gaste tempo com ele. Olhei para aquela casa, a mãe líder da SAF, o pai líder do conselho da igreja, atuante, a mãe atuante. Por que aquele rapaz, o filho mais velho, ainda não tinha tomado a decisão? Amanhã nós vamos conversar, os dois. Começamos a conversar sobre outras coisas. Começamos a conversar sobre futebol. Eu sabia que ele gostava muito de futebol, e eu também gosto muito de futebol. Aí eu falei para ele sobre o meu time, ele riu bastante, que meu time há muito tempo não tinha ganho nada. Ele falou do time dele, que era um time que ganhava muitos títulos. Nós fomos conversando sobre os jogadores. Tivemos um papo muito alegre, muito abençoado, muito gostoso. Começamos a conversar sobre ele, os sonhos dele, a faculdade dele. Estava para terminar a faculdade, estava pensando em se casar, sobre o futuro dele, com o lar dele. Aí no decorrer da pergunta, eu fiz a pergunta para ele: por que ainda não tomou a decisão de fazer a sua profissão de fé? Por que você não trouxe essa alegria para o seu pai? Ele olhou para mim e nos seus olhos dele começou a marejar lágrimas. Ele disse: quando eu sair de casa, eu vou tomar essa decisão. Mas quando eu estiver na minha casa, eu não posso tomar essa decisão, porque o meu lar vive uma perfeita hipocrisia. Aí eu disse para ele: que hipocrisia vive no seu lar? Ele olhou para mim e disse: meu pai ama a igreja, pastor. Se eu não sei, você que sabe. Meu pai todo mês lamenta o dízimo que ele entrega, reclama que está dando muito para a igreja, mas ele gasta no mínimo 3, 4 vezes mais que o time de futebol dele, e gasta 5 vezes mais com um político.
Para ele não tem medida para o candidato dele ganhar. Então ele ama a igreja. Onde está o coração do meu pai? Onde está o coração do meu pai? Minha mãe ama a igreja, pastor, e sua mãe é líder da SAF. Ah, pastor, quando chega na reunião da SAF, ela começa a dizer: a SAF foi boa a reunião, mas aquela fulana começou a falar demais. A outra foi lá só para mostrar seu vestido. A outra foi lá e começou a fazer isso, a fazer aquilo. Eu não aguento mais com a reunião de SAF, porque as irmãs gastam tempo demais falando uma da outra. E a minha mãe desce a lenha nas pessoas, pastor. Minha mãe ama a SAF. Ela gosta de ir nas reuniões políticas com meu pai, nos clubes, na sociedade. Depois daquela confissão, eu orei com ele. E à noite o pai me chamou e disse: eu quero conversar com o senhor. O senhor conversou com o meu filho. Eu sei que minha esposa falou que vocês ficaram o tempo tanto conversando. E ele chorou muito. Aí eu contei para ele. E ele e a esposa choraram. Eu disse para ele: nós não podemos viver no mundo e na igreja. Deixe a hipocrisia. Há muitas famílias que estão perdendo os seus filhos de uma forma hipócrita. Estão querendo viver suas vidas cristãs. O filho sabe quem é o pai. O filho sabe quem é a mãe. O filho sabe se a mãe volta alegre ou volta feliz. Nós vamos retornar para nossas igrejas desta reunião. Nós vamos voltar alegres ou vamos lembrar de criticar as roupas, o calor. Algumas pessoas sentaram ao nosso lado. Nós queremos muitas vezes viver nossas vidas longe da graça de Deus. Tem 5 princípios que eu gostaria que você pudesse guardar. Uma família debaixo da graça. Primeiro princípio: uma vida autêntica com Deus, o Pai e da Mãe. Vamos falar juntos? Uma vida autêntica do Pai e da Mãe com Cristo. Se eu não tiver isso, eu não posso viver. Segundo princípio: pai e a mãe sabem os seus papéis. Vamos lá. Pai e a mãe sabem os seus papéis. Um não tenta impor o outro. Um não tenta destruir o outro. Um não tenta anular o outro. Mas sabe os seus papéis. Terceiro: os filhos honram os pais. Vamos lá? Os filhos honram os pais. Quarto princípio, vamos recordar? O quarto princípio: a família trabalha para construir o lar. A família trabalha para construir o lar. Aqui não é o pai sozinho, não é a mãe sozinha, é todos trabalhando para construir o lar, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E por último, vivemos uma vida de fidelidade em casa, sem hipocrisia. Vivemos uma vida de fidelidade em casa, sem hipocrisia. Todo mundo sabe quem você é. Talvez você mesmo nunca perguntou para você mesmo: quem eu sou? Ou perguntou para o seu filho: quem eu sou? Que testemunho eu tenho dado? Que pessoa eu sou? Nós queremos viver sob a graça. Eu quero orar com todos os irmãos nessa hora. Se algum irmão quiser que a gente ore de forma muito especial, vem aqui à frente, sai do seu lugar, vem à frente. Mas eu quero orar com todos nessa hora. Se algum irmão quiser que a gente ore de forma especial, vem aqui à frente. Saia do seu lugar, saia de onde você está. Você pode vir à frente e nós vamos orar. É aniversário da irmã hoje, um dia especial, minha irmã.
Tente fazer um bolo. Chegando em casa, coloca o palito para cima e canta parabéns. Vamos orar com esses irmãos. Ó Pai Celeste, nós suplicamos uma bênção para cada irmão, para cada irmã. Nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor tome essas famílias nas Suas mãos. E, Senhor, famílias que hão de honrar o Senhor pelas suas vidas, que vão viver debaixo da graça do Senhor, que vão viver, ó Pai, de acordo com a Tua misericórdia e Teu poder, que vão andar, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Nossa irmã que está aniversariante hoje, abençoa de uma forma especial, que toda a sua casa contribua para o crescimento da família, de acordo com a misericórdia e o poder de Cristo. Esteja, ó Pai, com as nossas famílias, que não haja em nós nenhuma hipocrisia, que aquilo que nós somos na igreja, nós somos em casa, tudo para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Dirija as nossas vidas, honra-nos, ó Pai, de acordo com a Tua misericórdia e Teu poder. Tome conta dos braços dos nossos irmãos, das mãos das nossas queridas irmãs, dos nossos jovens, adolescentes, crianças, para que possam honrar os seus pais e as suas famílias. Abençoa esses que estão aqui na frente, ó Pai, de uma forma especial. Se há alguma dor, se há alguma tristeza, se há alguma mudança, faça, ó Pai, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, ó Pai, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e que nós aprendamos a viver com o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe e de paz. Irmãos e irmãs, nós estaremos nesse momento cantando o hino 326, que é o hino da nossa UPH, e já seguindo o modelo de outros anos, nós vamos ter um momento de oferta. Se algum irmão quiser e puder cultuar ao Senhor também, através da sua oferta, nós temos 4 gasofilaços separados aqui no nosso ambiente, 2 aqui à frente, 2 mais lá no meio. E enquanto nós cantamos esse hino, se você puder ficar de pé mais uma vez, você tem a oportunidade de dizimar, ou de ofertar, desculpem, para abençoar aqui também a realização do nosso evento. 326. Alguém perguntou alguma coisa a respeito de ofertar com Pix? Aí qualquer coisa procura o nosso tesoureiro substituto, hoje o Davi, que aí tem a informação lá, tá bom? 326, o hino do Homem Presbiteriano do Brasil, nós vamos cantar todos juntos. Testemunha de Jesus o Salvador, temos confessar.
sociedades internas. Nós também estaremos mais uma vez orando por todas as famílias aqui representadas, e essa oração será no sentido de que o Senhor nos livre, como nós ouvimos aqui, nos livre da hipocrisia. Nós podemos nos lembrar de 1 Timóteo 5:8, quando nós lemos a orientação de Paulo que aquele que não tem cuidado dos seus, não tem cuidado da sua própria casa, é pior que o descrente. Então que Deus dê a nós que estamos aqui representando as nossas famílias coerência entre o que nós falamos, entre o que nós pregamos, para que nós de fato, de verdade, vivamos de fato para a glória de Deus. E estaremos também agradecendo ao Senhor pela participação dos irmãos aqui do trabalho, também por meio da oferta, que certamente será uma bênção para nós. Eu vou pedir o reverendo Theo Domiro, que é o nosso presidente do presbitério Vale do Manhuaçu, um dos nossos presbitérios, esteja orando nesse momento aqui, e orando por esses três motivos: pelos pastores evangelistas representando a liderança, pela coerência nas nossas famílias, também agradecendo e consagrando a oferta que foi levantada. Oremos. Deus querido, maravilhoso, nós queremos, ó Pai, amar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito para realizar, para buscar, para Te amar, para Te servir. Então que o Seu Espírito trabalhe em nós e nos dê a alegria de viver para o Senhor todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, abençoe a vida dos nossos pastores, evangelistas que aqui estão. Derrame sobre eles da Tua graça, abençoe suas esposas, seus filhos, sua casa. Ó Pai, derrame graça sobre eles, dê-lhes alegria em servir ao Senhor, alegria em anunciar o Teu santo Evangelho. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades dos Teus servos para a glória do Senhor. Ajude-nos também, ó Pai, a fortalecer as sociedades internas em nossas igrejas, que possamos ver meios para dinamizar, para que essas sociedades se desenvolvam e cresçam, para que comuniquem para a glória do Senhor a cada faixa etária que elas representam, e que nós possamos crescer, que nós possamos expandir o Teu reino, e que para a glória do Senhor as sociedades venham se fortalecer ainda mais. Amém. E agradecemos ao Senhor pelas ofertas que foram colocadas aqui diante de Ti. Obrigado, Pai. O Senhor tem sustentado a Sua obra, o Senhor tem dado generosidade ao coração do Seu povo, e o Senhor está abrindo muitas portas, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, para que o Teu povo se alegre e para que o Evangelho do Senhor alcance cada cidade, cada família, cada casa da nossa região. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos por esse tempo precioso de comunhão com os nossos irmãos, e pedimos que essa palavra tão preciosa que foi pregada ao coração do Teu povo possa fazer morada, e que possamos viver e experimentar cada uma dessas graças preciosas que nos foram ensinadas, para a glória e honra do Senhor, para a edificação das nossas igrejas e de nossas famílias. É que nós pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, que em breve voltará. Amém. 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 Podem se assentar. Obrigado aqui aos... E agora, amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a sustentação da obra através do Espírito Santo esteja conosco, família do Senhor, eleitos do Senhor, ou chamado para ser santo, família abençoada debaixo da graça, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Jesus,
Jesus.